Olá, eu me chamo João Vitor Bueno, sou advogado, graduado em Direito pela PUC Paraná e pós-graduado em Direito Penal e Processo Penal também pela PUC do Estado do Paraná. Basicamente, o intuito desse vídeo e desse canal é um projeto para o ano de 2025. Eu creio que não existe forma melhor de solidificar conhecimento do que transmitindo conhecimento, então eu pretendo trazer aqui resenhas de livros, artigos, materiais que eu venha a consumir, sejam eles do direito, das áreas do direito ou não, e consequentemente comunicando eles para vocês, eu consiga extrair e solidificar esses conhecimentos internamente. Bom, o primeiro livro que eu escolhi para trazer aqui para o canal é um livro que se chama Como Ler Livros, do professor e linguista Mortimer Adler e o professor Charles Van Doren. A leitura desse livro foi uma leitura muito prazerosa e muito interessante, porque no momento que eu encontrei esse livro, eu estava tendo contato com outro material e quando eu descobri ele, eu pausei tudo que eu estava lendo para ler ele, porque como o livro mesmo se define, ele é um guia clássico para a leitura inteligente. O intuito é desenvolver a expertise da leitura de uma forma que nunca não nos é ensinada no colégio, seja no ensino médio e no ensino superior. Infelizmente também não é dessa forma que funciona. Basicamente, o livro Como Ler Livros, do professor Mortimer Adler, esse livro foi escrito nos anos 40 pelo professor Mortimer. É um livro que recebeu algumas adaptações ao longo do tempo. O próprio autor, o próprio professor Mortimer, ao longo do tempo, ele acrescentou materiais nesses livros. O livro original, escrito na década de 40, era um livro bem mais conciso, mas basicamente esse livro é um guia, e um guia muito interessante para as abordagens de leitura que o leitor tem que ter para com os materiais que você vai consumir. Então, cada tipo de livro e material que você vem a consumir demanda um tipo de postura e inclinação do leitor para consumir esse material. Eu gosto de fazer algumas anotações ao longo das leituras que eu faço, mas esse livro foi um livro que reforçou muito esse comportamento. Acho que é interessantíssimo para o exercício da leitura ativa, que é uma leitura que o professor Mortimer incentiva, essa leitura ativa. A leitura passiva, por si só, é capaz de gerar muita distração para o leitor. E o professor Mortimer destaca o quão importante é a leitura ativa, aquela leitura que você empreende 100% da tua atenção enquanto você lê o material. Então, basicamente, o professor Mortimer, ao longo do livro, ele tenta explicar que a leitura em si, existem distinções de leituras e de propostas. Existe a leitura para se entender, a leitura para somente se informar, a leitura para se elevar, que eu creio eu seja a leitura mais nobre, que é a leitura em que o leitor busca entrar em pé de igualdade com o autor do livro. Então, de certa forma, o leitor ele se encontra em um patamar e ele encontra algum autor que possui uma expertise muito grande em determinado assunto, e o processo de leitura desse livro, a digestão desse livro que o leitor tem que fazer, é o processo de tentar alcançar esse patamar de igualdade com o autor. Eu creio que em determinados materiais isso seja muito difícil, mas eu acho que é um intuito nobre e uma abordagem diferente que eu aprendi lendo esse livro. Basicamente, o mais interessante é que o professor Mortimer, ao longo do livro, ele destaca vários tipos de leitura existentes. Então eu vou abordar um pouco de cada leitura com vocês, que o professor Mortimer aborda, algumas anotações que eu fiz ao longo da leitura sobre opiniões e
e argumentos que o professor Mortimer usa para tornar convincente e até mesmo como verdade aquilo que ele apresenta e a forma como você deve, como leitor, se portar e o tipo de filtro que você, como leitor, faz ao longo da leitura de um livro. A abordagem tem que ser diferente. Ler um livro, por exemplo, teórico, filosófico, não deve ser o mesmo tipo de abordagem que um livro de romance, um livro de ficção, um livro que o intuito é completamente diferente. O primeiro estilo de leitura que o professor Mortimer aborda no Como Ler Livros é a leitura elementar. É muito interessante que ele parte do ponto de que qualquer pessoa que venha a ter contato com esse material, com o livro dele, já tenha domínio da leitura elementar. A leitura elementar é aquela leitura que todos nós já adquirimos no processo de alfabetização, é a capacidade de leitura mínima e de compreensão, por exemplo, de uma simples frase, de uma simples proposição. É interessante que nesse capítulo da leitura elementar, o professor Mortimer aborda que uma das maiores capacidades humanas é exprimir sentido em símbolos, é encontrar sentido em símbolos. Então, de civilização em civilização, o ser humano conseguiu, através de símbolos, as palavras e outros tipos de símbolos, exprimir certos tipos de sentidos. Isso é interessantíssimo, é legal como ele já parte desse pressuposto, porque ao longo da leitura elementar o professor Mortimer também aborda o fato de que nos é ensinado nesse processo de alfabetização, mas isso não é desenvolvido para os próximos estágios de leitura. É interessante que ele destaca que a maioria dos universitários, por exemplo, tem uma grande dificuldade de leitura e obtenção, fixação desse conhecimento do que se leu. O professor fala literalmente analfabetismo funcional. Então esse analfabetismo funcional é a leitura e é basicamente se ler uma frase, um parágrafo e ao final disso não conseguir explicar o que você acabou de ler, não conseguir transmitir isso. E esse é um tipo de característica que ele parte do ponto que todo mundo já superou, já possui a leitura elementar e não vai ter nenhuma dificuldade em aprender os outros tipos de leitura. O segundo tipo de leitura que o professor Mortimer aborda no Como Ler Livros é a leitura inspecional, é uma leitura de sondagem, e eu particularmente achei interessantíssimo esse tipo de expertise que o professor Mortimer ensina. Basicamente, a leitura inspecional é uma leitura que todo leitor deve ter a capacidade de aplicar antes de se debruçar sobre o livro por inteiro. É a capacidade de fazer uma sondagem desse material antes de consumir ele por inteiro. É interessante que o professor Mortimer ele literalmente usa a frase separar o joio do trigo. Então, achei interessantíssimo. Por ser um guia prático, o professor destaca um passo a passo para o exercício e a aplicabilidade dessa leitura inspecional. Eu vou elencar aqui alguns com vocês, que eu realizei anotações ao longo da leitura. Por exemplo, o professor Mortimer fala que antes de se ler o livro, então, por exemplo, eu tive contato com esse livro, antes de consumir ele, eu tenho que basicamente ler a folha de rosto desse livro, o prefácio, me imaginar guardando esse livro em uma estante, em uma biblioteca própria, onde você mesmo, leitor, iria guardar esse livro e iria incluir ele nos tipos de assunto, tipos de tema, tipos de abordagem do autor. Então, basicamente, o leitor faz esse ato mental de colocar esse livro numa prateleira. É um ato de organização, de inspeção desse material. Examinar o sumário desse livro, a estrutura geral
que compõem esse livro, quais são as subdivisões de temas que o autor aplicou no material que ele está te apresentando, a leitura da capa, da contracapa, que não estão ali à toa, aquele material que normalmente a gente, quando não tem essa noção da leitura inspecional, passa batido, às vezes nem lê, mas eles não estão ali à toa, eles têm um porquê de estar ali, o autor os colocou ali com um motivo. Folhear o livro, depois de realizar essas primeiras tratativas, folheando o livro, você em determinado momento do livro para em algumas páginas, lê 2, 3 páginas para tentar captar algumas informações do livro. É interessante que o professor fala que a leitura inspecional é uma leitura que demanda uma extrema concentração. Você precisa estar totalmente em estado de alerta para aquele livro que você está lendo, porque você está realizando um filtro do material que deve ou não ser consumido por você, leitor. Interessante que no capítulo do livro da leitura inspecional, ele fala que os livros, e durante a leitura inspecional você percebe isso, os livros, principalmente quando eles são mais difíceis, que você se vê em profunda distância de conhecimentos com o autor, devem ser lidos mais de uma vez. A primeira leitura é uma leitura que você não pausa a leitura, você não tem uma leitura travada de lê o capítulo, para, reflete, lê o capítulo de novo. Não, a primeira leitura é uma leitura contínua e a segunda leitura é uma leitura com pausas, que você para ao longo do livro e faz as suas reflexões. É interessante uma frase que eu encontrei no livro do professor Mortimer, que ele fala que nenhum livro deve ser lido mais lentamente do que merece e nenhum livro deve ser lido mais rapidamente do que o seu aproveitamento e compreensão exigem. Então, basicamente, durante a leitura inspecional a gente faz esses checklists para entender basicamente qual é a abordagem, qual é o tema desse livro, porque certos livros, como por exemplo esse que é um guia prático de como ler livros, não tem estampado na capa e na contracapa qual é o tema. E para isso, ao longo dessa leitura inspecional e desse filtro de se eu devo ler ou não, o leitor ele deve ter uma leitura extremamente ativa. A concentração em si é muito importante no processo de leitura. Fazer perguntas enquanto se lê, dentre essas perguntas, o que o livro está falando, o que exatamente o autor está dizendo, como ele está dizendo, se o que o autor diz nesse livro é verdadeiro ou não, e no final de toda essa inspeção e essa leitura, fazer a reflexão de... Ele até usa essa palavra que eu acho interessante, que ele fala, e daí? E daí é você formar um juízo sobre o material que você acabou de consumir, não tomar como as ideias do autor as suas ideias, e sim fazer uma autorreflexão do material que você consumiu. Ler um livro é fazer perguntas para esse livro, é tentar estabelecer, por mais difícil que pareça, um diálogo com o autor. E o leitor exigente deve fazer perguntas para o livro, porque assim ele encontra a unidade do material. O terceiro tipo de leitura que o professor Mortimer aborda nesse livro, e é a leitura mais extensa, é a leitura analítica. É interessante que durante a leitura analítica, o trato do leitor com o material é completamente diferente. Por exemplo, não é de uso da leitura analítica um livro de romance, um livro de ficção, um livro usado para entretenimento. A leitura analítica, ela precede que você vai estar tendo contato com um material ou prático, como é esse livro, ou teórico, ou um pouco dos dois, como por exemplo é o Como Ler Livros, que é um guia prático e teórico ao mesmo tempo. É interessante que
durante a leitura analítica, o professor Mortimer destaca que existem tipos de leituras teóricas. Existem as leituras históricas, as leituras filosóficas e as leituras científicas. Então o leitor ele deve ter essa noção antes de começar a consumir aquele material, ou ao longo dela você tem que se fazer essas perguntas de que material eu estou consumindo, pera lá, que tipo de conhecimento eu estou digerindo nesse exato momento. É interessante que o professor Mortimer destaca que os livros históricos, eles basicamente têm uma característica de uma narração, já que ele pressupõe e exprime fatos que já aconteceram. Querendo ou não, a história ela é cronotópica, então cronos, tempo, e topos de lugar, então ela basicamente cruza o espaço junto com o tempo em determinado local e em determinado tempo específico lhe é abordado no material. Então, por exemplo, ler um livro sobre a Segunda Guerra Mundial, um conflito em específico, o dia D. Tem-se um tempo e um local que se cruzam durante essa abordagem, e essa é a abordagem da leitura histórica, sendo cronotópica. Já a leitura científica, diferente da leitura histórica, é uma leitura que não aborda o passado, ela não se ocupa do passado. Basicamente, a leitura científica, a leitura teórico-científica, ela busca leis, né? Leis e generalizações. É interessante que o cientista, em processo empírico, ele busca generalizações, ele busca encontrar as leis da natureza e do conhecimento que ele está se debruçando, e são fatos que, querendo ou não, demandam alguma aplicação de método. Então são fatos que uma pessoa comum não vai conseguir verificar, e sim só o cientista com esse filtro vai conseguir verificar esses fatos que ele está se debruçando. Já os livros teóricos filosóficos, diferentemente dos livros históricos e científicos, particularmente os que eu acho mais interessante, são os livros que buscam verdades gerais, verdades que são aplicadas a todo o universo, a todos os seres humanos. E é interessante que eles sempre são apelativos, eles sempre apelam para experiências comuns entre todos os homens. Então, diferente da literatura científica, que é uma literatura que não são todas as pessoas, não são as pessoas comuns que conseguem fazer esse tipo de trabalho, de se debruçar sobre os fatos, não são fatos que podem ser verificados por qualquer um. Já o filosófico são fatos são experiências e fatos que qualquer homem pode vivenciar. São verdades gerais concernentes a todos, e é uma atividade puramente mental, diferente do método científico, que além disso ainda tem o método prático em si. É interessante que a primeira regra é fazer essa distinção se o livro é teórico, prático ou filosófico. A segunda regra que o professor Mortimer aborda é procurar qual é a unidade do livro, quais são as frases, os parágrafos que conseguem expressar melhor qual é a unidade desse livro. Se eu tivesse que resumir o livro em algumas palavras ou frases da forma mais breve e concisa, caso você tenha dificuldade de fazer isso, basicamente você não captou a unidade desse livro, e é um processo de leitura analítica, captar a unidade do livro. A regra seguinte que o professor Mortimer aborda é procurar expor as partes principais do livro. Então, depois de realizar a leitura, o leitor tem que, depois de uma leitura ativa, saber quais são os tópicos e as partes principais do material que ele consumiu, e fazendo essa distinção, ele cruza em vários pontos do livro quais são os materiais mais importantes que lhes foram ditos. Juntando tudo isso, ele consegue a referida unidade. E nesse propósito de encontrar a unidade, o leitor ele acaba por encontrar também a estrutura. Diferentes autores têm diferentes formas de escrever, e diferentes formas de escrever geram diferentes estruturas. Cada livro tem uma estrutura em si.
É interessante que, ao passo da leitura analítica, você também faz, como na leitura inspecional, e é como se uma categoria de leitura fosse escalando para outra, você também faz aquele processo de colocar o livro numa estante, numa prateleira, definindo ele com o tema e com os conhecimentos que você acabou de adquirir. É importante também encontrar qual é o problema que o autor destaca no livro, qual é o problema que ele descreve, porque normalmente quando o autor descreve um problema, ele vai ao longo da leitura tentar resolver esse problema. E você, como leitor, tem que tentar encontrar quais são as soluções que ele apresenta e quais são as palavras que apresentam essa solução. Até porque cada autor usa um tipo de vocabulário e palavras, e cada campo do conhecimento, seja o filosófico, o teórico, o filosófico, o científico e o histórico, tem um tipo de vocabulário. Não é um vocabulário próprio para todos. Cada área do conhecimento tem um tipo de vocabulário diferente. Então, o leitor ele tem que fazer essas distinções ao longo da leitura analítica. A leitura analítica é uma leitura extremamente extensa, extremamente trabalhosa, que demanda esforço do leitor que a pratica, que demanda muita concentração. Particularmente eu tenho dificuldade de ver algum colega, alguma pessoa lendo um livro, praticando alguma outra atividade. Eu acho que a leitura por si só é algo que deve ser único, é um ato de presença, 100% de presença, de se debruçar sobre o material que você está consumindo. Creio que seja o mais importante. O professor Mortillo destaca como importante é essa prontidão na leitura analítica. E no final dessa captação de todo esse material e de todas essas perguntas que você vai fazendo ao longo da leitura analítica, você chega no segundo estágio da leitura analítica, que é você chegar a um acordo com o autor. Basicamente, o autor te fez proposições, te trouxe indagações, apresentou algum problema e depois apresentou a solução desse problema, e você, como leitor, tem que chegar em um acordo com o autor, interpretando tudo aquilo que ele disse e a forma como ele disse, entender os argumentos principais que ele utilizou para tanto justificar ou para tanto identificar qual é o real problema que ele apresenta e determinar se o que ele propôs como problema ele realmente conseguiu resolver durante a escrita do livro. É interessante também que, para você realmente realizar a crítica de um livro, é importante que você realmente tenha entendido quais foram as abordagens do autor. Então, todo esse processo da leitura analítica te leva até o ponto em que você possui aí sim a capacidade de exprimir uma crítica sobre esse livro, que é o último estágio dessa leitura. É interessante que ele fala no livro que ler é como conversar com o autor, e você tem a obrigação de, quando lê, responder o autor. Não pode ser uma leitura que você lê aquilo que ele disse e toma como verdade absoluta. Você tem a obrigação de responder esse autor. Porque a partir do momento que ele escreve, ele não tem mais domínio sobre aquele material. Então, parte de você como leitor fazer essa crítica e autoavaliação. Você só pode exprimir crítica quando você realmente entende aquilo que foi dito. E é bem característico da gente já sair exprimindo crítica sem realmente entender tudo aquilo que foi dito. Isso, querendo ou não, é necessário a hombridade quando se lê um material, se realmente eu entendi o que foi dito, eu entendi o que foi expresso pelo autor, eu entendi qual foi o problema que ele apresentou e qual foi a solução. Aí sim você vai poder falar: eu concordo, eu discordo, eu concordo por isso, aquilo, eu concordo por esse aspecto. E é importante também que ao longo dessa leitura você diferencie o que é conhecimento e o que é manifestação de opinião do autor. Os autores, segundo o professor Mortillo, têm essa característica de fazer essas distinções ao longo da escrita do livro. Interessante que ele também apresenta, ao longo da leitura analítica, o fato de que
é muito importante que você não consuma por hora outros materiais, comentários sobre esse livro. Então, por exemplo, lendo Como Ler Livros, eu não deveria procurar materiais de outros autores sobre o livro Como Ler Livros, porque isso gera uma opinião viciada, isso gera uma opinião que vai limitar a minha compreensão enquanto eu continuo consumindo esse material. Tem que ser uma compreensão pura, limpa do meu próprio, do seu, nosso como leitor, nível de conhecimento para com o conhecimento que o autor apresenta. É interessante também que no capítulo da leitura analítica, que é a leitura mais extensa que o professor Mortimer aborda no Como Ler Livros, ele apresenta o quão distinto é a leitura imaginativa da leitura expositiva. A leitura expositiva, como por exemplo essa daqui, é uma leitura que visa transmitir o conhecimento em si. E já a leitura imaginativa, ela busca comunicar uma experiência para o leitor. Por exemplo, os livros de ficção, eles estão ali para comunicar uma experiência, de uma sensação, literalmente de uma sensação, de sentimentos que o autor quer transmitir para o leitor contando aquela história. E cada literatura dessa, seja expositiva ou imaginativa, tem uma linguagem diferente, tem uma abordagem diferente. Isso é notório quando você consome um livro de ficção e um livro de romance. Só que é muito interessante que, ao passo que você vai lendo e vai criando um certo tipo de preconceito com a leitura ficcional, o próprio professor Mortimer diz que é errado criticar a ficção, porque quando a gente critica a ficção, a gente está usando critérios de verdade e coerência, que são devidamente aplicados para materiais que buscam transmitir conhecimento. Então, é um vício de interpretação você atribuir para a leitura imaginativa características da leitura expositiva. É injusto, não é correto você tentar encaixar uma na outra. Cada uma tem as suas particularidades e cada uma tem os seus propósitos. Mas é interessante que ele também destaca ao longo do livro que a leitura imaginativa em si, a ficção em si, ela satisfaz necessidades conscientes e inconscientes do nosso cérebro e, querendo ou não, em alguns casos ela não eleva o nosso conhecimento. Ela basicamente é entretenimento. E não é errado o entretenimento. Errado é só consumir entretenimento. A leitura em si não deve ser puro entretenimento. Deve sim se ter contato com os dois tipos de leitura, tanto imaginativa quanto expositiva. E é interessante que cada passo do livro ele descreve qual tipo de contato e abordagem você tem que ter com, por exemplo, autobiografias, com leitura de poemas, com leitura de vários tipos de material diferentes. Outra característica muito importante é o fato de que ele descreve, e essa foi uma das partes sensacionais para mim do livro, os tipos de métodos filosóficos e estudos filosóficos que os livros apresentam. Por exemplo, ele destaca que o primeiro estilo filosófico desenvolvido foi o estilo do diálogo, e o filósofo que desenvolveu com expertise foi Platão. Então, o tipo de escrita de Platão era uma escrita de diálogo, o tipo de escrita dos filósofos subsequentes foram tratados. Subsequentemente ao diálogo e ao tratado vem o conflito de objeções, que é uma leitura muito característica do período da Idade Média. Os autores da Idade Média, como por exemplo Tomás de Aquino, que não existem nem palavras para descrever o quão boas são as obras dele. Inclusive quero trazer algumas no canal. Mas, por exemplo, no estilo filosófico de conflito de objeções, que era característica da Idade Média, o autor ele basicamente vai de encontro direto com aquilo que ele critica, ou que ele deseja explicar, ou que ele não concorda. Então ele é bem direto, ele vai direto ao ponto e ele começa, como o professor Mortimer diz, pela parte mais difícil, e depois ele vai destrinchando todo o resto do material. Então é literalmente o confronto de objeções. E é uma leitura também, um estilo filosófico de leitura
pautado no debate, né? Então, ao longo de um debate, o autor ele ataca diretamente o comentário, o argumento mais forte do seu oponente. Então, esse estilo filosófico é muito interessante. O professor Mortimer aborda essa forma e essas sistematizações que os estilos filosóficos têm. Aborda também a forma de se ler atualidades, que é a leitura para se informar, as ciências sociais, como antropologia, economia, política, sociologia, que é a busca por conhecimentos sistemáticos da sociedade, e alguns livros que eu quero trazer para cá, como ele também aborda o treinamento para o trabalho profissional, que são livros de administração, educação, ciências sociais, economias. Basicamente a unidade desse livro se encontra na literatura, na leitura analítica, porque é nela que você, como leitor, e eu achei fantástico, recebe um passo a passo da forma como você deve agir e qual é o seu raciocínio na hora de se debruçar em um texto filosófico, um texto científico, um texto histórico, sobre uma leitura expositiva. É simplesmente o cerne do livro do professor Mortimer, é a leitura analítica. Bom, o último tipo de leitura que o professor Mortimer aborda no Como Ler Livros é, consequentemente, o tipo de leitura mais difícil, partindo do pressuposto que cada tipo de leitura que ele apresenta é um tipo de expertise gradativa que o leitor vai desenvolvendo, então da leitura elementar para a leitura inspecional e depois para a leitura analítica e por fim a leitura sintópica. Basicamente a leitura sintópica, como o professor Mortimer descreve, é o hábito, é a prática de se ler mais de um livro simultaneamente sobre o mesmo tema. Então basicamente do sintópico seria a simultaneidade e o topos seria, como eu falei no cronotópico, o lugar e o tópico. Então, basicamente na leitura sintópica, você como leitores, nós vamos ter a possibilidade e a oportunidade de colocar autores que sequer se conheceram ou sequer viveram na mesma época, na mesma mesa, para debaterem entre si sobre o assunto em específico que está sendo estudado na leitura sintópica. Por isso é importante, por isso é o grau de leitura mais difícil de se desenvolver, porque a leitura sintópica demanda uma leitura inspecional muito boa, tendo em vista que você não pode praticar uma leitura analítica para definir se esse livro vale ou não para a leitura sintópica. Você tem que ter a capacidade de fazer uma leitura inspecional para incluir esse livro na sua leitura sintópica e daí sim realizar uma leitura analítica e sintópica daquele material, fazendo comparativo entre esses autores esses que às vezes nem da mesma época são, abordam o mesmo assunto, mas viveram em épocas diferentes, e você coloca eles basicamente para esclarecer as questões que esses livros abordam, as divergências que cada autor tem, as opiniões que cada autor tem. A leitura sintópica é um projeto e uma prática de leitura que demanda muito esforço do leitor que a pratica. É um estilo de leitura, um tipo de leitura que demanda muito esforço, muita presença, muita consciência do que o leitor está fazendo, porque ele basicamente vai remediar uma conversa entre diversos experts sobre aquele determinado assunto. E ele tem que ter um bom filtro para colocar esses autores para conversarem e o leitor, consequentemente, ser um mediador. Então a leitura sintópica é uma leitura que demanda um esforço muito maior, é a leitura e o estilo de leitura que, consequentemente, é o último nível da aptidão de leitura, como o professor Mortimer destaca,
É interessante a forma como ele aborda a leitura sintópica e insere um grau de seriedade na prática dela, porque ela demanda um esforço muito grande e uma capacidade de compreensão muito grande, porque colocar esses grandes autores para debater questões entre si, encontrar as divergências e as semelhanças, é sim um trabalho árduo, mas é interessante saber como guiar esse trabalho. E o professor Mortiller aborda isso nesse livro, no Como Ler Livros, como o leitor deve realizar esse tipo de trabalho. Bom, então para concluir, Como Ler Livros é um livro fantástico, é uma leitura muito gostosa, muito prazerosa. Eu recomendo fortemente a compreensão dos tipos de leitura e dos tipos de abordagem que o leitor deve ter com diferentes tipos de material que ele vai vir a consumir. É muito esclarecedor e é muito curioso como cada tipo de leitura complementa a outra e como você pode fazer uso de todas, como você pode fazer uso de uma ou outra em ocasiões pontuais. Para mim, existe leitura antes de Como Ler Livros e depois de Como Ler Livros. É simplesmente espetacular, não é à toa que é um livro muito famoso, muito conhecido, que o professor Mortiller é realmente referência quando se trata do ensino e do aprendizado, do hábito da prática de leitura. Então, sem mais palavras, recomendo muito a leitura.